Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade e pensamento acelerado. Essas duas coisas, elas podem estar estritamente ligadas. Eu estava ouvindo um vídeo do psicólogo Marcos Lacerda, que eu gosto muito, e ele fala sobre essa questão do pensamento, da mente que não para, e você vai dormir, e você fica pulando na cama que nem um bife na frigideira. Ele faz uma comparação muito interessante quando a gente fica pensando muito em alguma coisa e chega a perder o sono por conta disso, da cadeira de balanço, né? Ele dá o exemplo do avô que ficava na cadeira de balanço, para lá e para cá. E essa ideia é muito interessante porque nós, às vezes, ficamos nesse vai e vem de pensamentos repetitivos, não é? E como podemos amenizar isso? Como podemos resolver isso? Como podemos controlar isso? Porque a mente pensa, né? O exercício mental ele ocorre de várias formas. E algumas pessoas começam a sentir um desconforto, inclusive, com relação aos pensamentos acelerados. Quem nunca? Eu já passei por isso e acredito que muita gente tenha passado por isso. E duas coisas ocorrem, né, quando a gente fica nessa coisa de pensar a respeito de algo que aconteceu, de uma mensagem que recebeu, e fica com medo de que aquela mensagem tem um outro sentido, que ela tem um viés, e aí a gente já fica com os julgamentos, e às vezes nada aconteceu ali fora, o outro que te mandou a mensagem não tinha nenhuma intenção por trás, mas o nosso pensamento ansioso às vezes cria histórias, cria situações e nos sabota, inclusive, a respeito de alguma situação, seja relacionamento, trabalho ou qualquer outra coisa. Então, como controlar isso? Ele dá um exemplo muito interessante de você criar o horário do pensamento acelerado, o horário de ruminar. Então, vai ser às 18 todo dia que o meu cérebro pode ficar discutindo, debatendo, pensando bobagem, e ele tem 30 minutos para fazer isso. Eu acho essa estratégia muito interessante. Uma outra estratégia foi a que eu tomei para mim, no caso, o que eu fiz? Eu dei um nome para o meu cérebro. O meu cérebro se chama Carol. E aí eu converso de vez em quando com a Carol, sabe? A Carol. E aí quando o meu cérebro começa a criar umas cenas de filme de terror que não existem, que é só lá que está processando tudo aquilo, reflexo ainda de um hábito ansioso, de um hábito antigo de ansiedade que eu trabalhei dentro de mim, que eu não permito que cresça. Então, simplesmente, às vezes eu vou me deitar e o cérebro tá lá, tricotando tudo. O que eu faço? Carol, é o meu comando pro meu cérebro. Carol, tá na hora de dormir. Carol, chega de trabalhar por hoje. Carol, eu preciso acordar cedo amanhã. Vamos dormir? Às vezes eu dou uma bronca. Carol, chega, pelo amor de Deus. Bom, essas estratégias têm funcionado bastante para mim e tudo isso está dentro da estrutura do conhecimento de mindfulness, que é atenção plena. Quando você pratica a atenção plena, o aqui, o agora, você vive o hoje sem se projetar para o futuro com ansiedade, você consegue viver de uma forma melhor, você consegue ter mais qualidade dentro das suas relações, do seu pensamento e de tudo que ocorre ao teu redor. Então, uma dica, não é? Ou você reserva um tempo para esses pensamentos que te corroem, e aí você deixa o tribunal do cérebro trabalhar durante um tempo determinado, ou você dá um comando para o teu cérebro, né? No meu caso é a Carol, você dá o nome que você quiser, ou simplesmente diz, cérebro, chega, tá na hora de descansar.